Mateus capítulo 25, eu quero ler com vocês dos versos 14 a 30. E nós vamos expor a boa palavra do Senhor aos nossos corações aqui, com base nesse texto. É uma parábola, né? Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Momento de total reverência e atenção. É a palavra do Senhor que será lida, explicada, aplicada, a palavra do Senhor exposta ao nosso coração. Tudo bem? Quero tratar com vocês hoje sobre mordomia cristã. Exatamente isso. Mordomia cristã. Mordomia cristã. Responsabilidade e diligência diante daquilo que Deus nos confiou. Tudo bem? Mordomia cristã. Responsabilidade e diligência mediante aquilo que Deus nos confiou. Com base nesse texto aqui. Vamos ler o texto, será reproduzido aqui também na tela, a partir do verso 14. Por favor, acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto base. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu, nessa versão diz, o dinheiro do seu senhor. Claro que é um talento, vocês já vão entender. Verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Preste bem atenção. O teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Verso 30. E o servo inútil, lançai-o, veja bem isso, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Mordomia cristã. Aqui, a diligência daquilo que Deus nos confiou. É uma parábola de Jesus. Se você notar aqui, né, tem outras tantas parábolas, anterior a essa, inclusive, é uma parábola das 10 virgens. Logo após o sermão escatológico de Jesus, nós temos o capítulo 24, né, se você voltar uma página, como um sermão profético, escatológico, sobre as últimas coisas. E ele faz uma série de alertas em algumas parábolas. Uma delas é a parábola das virgens, ou das 10 virgens. A outra é essa parábola aqui, dos talentos também. Ele faz uma série de alertas. E depois ele fala do grande julgamento. Está falando do retorno dele. Se vocês notaram bem aqui, o texto que nós acabamos de ler,
O texto é muito categórico. Essa parábola dos talentos, também registrada, aqui, está registrada, aliás, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 25, desse 14 a 30. E o significado dessa parábola aqui dos talentos fala diretamente, entre outras coisas que nós vamos aplicar aqui, diretamente sobre responsabilidade. Fala diretamente sobre prestação de contas no juízo. Vocês notaram isso, né? Viram na leitura aqui. A parábola dos talentos aqui está localizada, irmãos, numa narrativa bíblica logo após essa parábola das 10 virgens. Vocês conhecem bem a parábola das 10 virgens. Um outro alerta de Deus, não é? Falando na necessidade da vigilância, a necessidade de nós estarmos alertas. Vocês lembram o que aconteceu com as 10 virgens? 5 delas sábias, 5 delas imprudentes, nécias, em algumas versões loucas. Baseado no Sermão da Montanha, no capítulo final, capítulo 7, a parábola dos construtores, né? Aquele que constrói a casa na areia e na rocha, nós podemos entender que aquelas loucas, elas eram aquelas que ouviam a palavra do Senhor, mas não colocavam em prática. E as sábias ouviam a palavra do Senhor, os que constroem a casa na rocha, e colocavam em prática. Jesus, nesse mesmo tom, vamos colocar assim, ele continua falando nessa parábola dos talentos, ensinando as pessoas que estavam ali, não somente os discípulos, mas toda a multidão que estava ao cercando, ele ensinava. Essa parábola pertence a uma série de exortações no plural, de Jesus, não é? Em relação inclusive à sua segunda vinda. A necessidade dessa continuidade de alerta e de fazer aquilo que ele confiou a nós. Não como obras para ser salvo, não, mas porque nós somos salvos. Tudo bem? Aí você pode entender e falar, mas espera aí, tem um aqui que ele foi tirado dele, então ele perde, então ele foi lançado nas trevas exteriores. Ele nunca poderia ter alguma coisa que nunca foi condicionada de fato dele. Não era dele esse talento. Você percebe? Se você notar aqui, inclusive, no discurso de Jesus, ele ficou conhecido no capítulo 24 como sermão escatológico, né? Justamente por tratar dos finais de tudo, das coisas finais, do final das coisas. E em momentos como esse, inclusive, que a gente tem visto algumas guerras e alguns rumores de guerras, vocês têm notado, vocês têm acompanhado certamente isso, já começa toda aquela questão do descabelar, não é? Correr para um lado para o outro, e aí Israel é o relógio de Deus, e isso e aquilo, e tem um monte de inferências que a Bíblia nunca disse. O fato é que haverão guerras e rumores de guerra, sim. Algo que precede a volta do Senhor. Mas quando é que nunca houve guerras e rumores de guerra? Certamente isso vai se intensificar. E note, eu estou falando de mordomia, não estou falando de escatologia. Eu estou apontando para as coisas finais. A volta de Cristo, sim, mas eu estou falando de mordomia. Queridos irmãos, nessa parábola aqui, sobre um homem, diz aqui, não é? Dono de muitas propriedades, prestes a viajar, vocês notaram aí na leitura do texto, esse homem aqui confiou bem aos seus servos. Foi assim? Confiou alguns talentos, alguns bens aos seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos. Para o outro servo ele deu 2 talentos. E para um outro terceiro servo ali, ele deu 1 talento. Está no verso 15 isso, que nós lemos. Não é isso? Olha lá, reproduzido lá, verso 15. Esse talento aqui confiado aos servos, irmãos, nesse contexto que nós lemos a parábola, era uma unidade monetária de uso daquela época. Tá certo? Era uma unidade monetária de uso daquela época. Hoje nós no Brasil usamos o real. Naquela época, naquele contexto, naquele cenário, o talento era uma unidade de uso monetário. Tá bem? Era sobre isso que ele estava dizendo aqui. Estima-se, inclusive, que o talento aqui, só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, equivalia a aproximadamente 6.000 denários. Piorou, né? 6.000 denários. Eu não sei o que é um talento, imagina um denário. 6.000 denários, irmãos. Quer dizer o que isso daqui? Veja bem, equivalia a um pagamento aproximadamente de 20 anos de trabalho. Já parou para pensar aí ou não? Imagina isso, você que está empregado, claro, não é? Seja de profissional autônomo ou não, ou liberal, ou até CLT. Imagina 20 anos do seu trabalho com o salário que você recebe hoje. Seria uma coisa boa ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Aí alguém vai falar, poxa, talvez, né? Não é? Sim. 20 anos de trabalho equivaleria a isso daqui. Tá? Eu estou dizendo de 1 talento. 1 talento.
5 talentos. Quantos anos de trabalho? Muita coisa, não? Passam gerações aí, percebe? O contexto aqui era esse. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico. Claro. Ele deu 5 para um, não foi assim? 2 para outro, foi desse jeito? E 1 para o outro. Aí você calcula quantos anos de trabalho o que ele confiou, fora o que ele tinha. Percebe? O que ele confiou ao cuidado dos seus servos, mordomia. Veja, naturalmente esse proprietário, sendo um homem muito rico aqui, na sua ausência, ele esperava o quê? Que o seu dinheiro, né, rendesse, que os seus bens rendessem, que não ficasse parado, congelado. Essa aqui foi a ideia histórica do texto, não é? Quando ele confiou essas quantias aqui aos seus servos, obviamente ele esperava ter rendimento. A gente vê isso inclusive na bronca que ele dá, naquele que não multiplicou. Melhor que fosse entregado aos bancários. Foi? Banqueiros, né? Diz, aliás. Outra característica interessante aqui nesse contexto ainda é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. Você percebeu isso? Foram quantidades distintas. Ele puxava a sardinha mais para um do que para o outro. Não. Isso aqui significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para algum tipo de negócio e outros outra habilidade diferente para outros tipos de negócio. Características, cada um conforme a sua capacidade. Está no texto escrito. Sobre essa lógica aqui, cada servo, então, recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu 5 dobrou o patrimônio. Não está no verso 16? Foi para 10. Está certo? Diligentemente. Ele recebeu, ele já saiu para negociar algo que não era dele. Preste bem atenção. Algo que não era dele. O mesmo fez o servo que recebeu 2 talentos. Está no verso posterior, 17. Ele também saiu para negociar. Multiplicou. 4. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, enterrou o talento e ficou aguardando o senhor voltar. E imagine como ele ficou aguardando. Imagine. Ele ficou aguardando o senhor voltar, está no verso 18. Quando o patrão, vou chamá-lo assim, retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram os resultados. Sim ou não? De algo que não era deles. Veja bem minha ênfase aqui. O proprietário aprovou os resultados obtidos pelos 2 primeiros, né? O que multiplicou para 10, o que multiplicou para 4, e ainda prometeu confiar aos servos bons bens ainda maiores. Percebe aqui? Sermão escatológico, volta de Cristo, mordomia cristã, bens maiores do que estes. Começa a perceber a configuração da parábola? Ele prometeu ainda a esses servos bons entenda na conotação da palavra, coisas ainda maiores. Já o servo que recebeu o talento único e enterrou, ele foi chamado pelo proprietário de mau servo, de servo negligente, servo inútil. Foi assim que ele foi chamado. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu senhor. Você notou? Ele não foi convidado a participar, deixa eu abrir o leque logo, para as boldas com seu senhor. Ele não foi convidado. Ao contrário, ele perdeu qualquer privilégio que ele pudesse ter, se é que ele tinha. Entenda bem. Tá bom? Ele era um servo. Restando-lhe apenas o quê? Um terrível lamento. Veja, o significado da parábola dos talentos, dessa aqui que nós estamos lendo, não ficou limitado àqueles que ouviam Jesus. Naquela época, aqueles que estavam ali cercando Jesus, aos discípulos de Jesus. Não. Não era só para aquele momento. Claro que não. Ele proferiu isso, certamente isso martela hoje nos nossos corações. A palavra de Deus, ela ecoa até o nosso tempo presente. É evidente que tal parábola aqui, irmãos, nos mostra aspectos da mordomia, claro, e é por aqui que nós vamos caminhar. Nós poderíamos até mesmo chamar de mordomia cristã, não é? E como um dia nós iremos prestar conta aqui daquilo que o Senhor nos confiou, de algo que nós estamos meramente administrando, que não é nosso. Tudo bem? Que não é nosso. Meus irmãos, mordomia cristã é como responsabilidade que cada cristão tem aqui em relação à administração dos bens, em primeira instância, espirituais, vida devocional, aquilo que o Senhor nos confiou. Segunda instância, as questões materiais que Ele nos outorgou. Os nossos bens materiais têm servido para quê?
Para quê? Se é que são nossos. Entenda aqui. A Bíblia diz claramente que nós somos aqui mordomos de Deus nessa terra, e somente isso. Ignorar aqui a importância fundamental da mordomia cristã à luz do ensino bíblico significa cometer um erro muito grave, um erro de afronta perante Deus, inclusive o propósito básico pelo qual Deus nos criou. Percebe? Deus criou aqui o homem para a sua glória, para a glória dele, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, aqui a Bíblia nos instrui a nós fazermos todas as coisas para quê? Se não para a glória de Deus. Sejam elas espirituais, sejam elas materiais, não deve refletir para a glória de Deus? Nós acabamos de louvar ao Senhor com um hino aqui, porque dele, por ele e para ele, parte das coisas, que nem tudo é para ele. É assim? Todas as coisas. Todas as coisas. Nós somos mordomos. Mordomia, ao contrário do que o pessoal pensa popularmente falando, fala, oh, que mordomia, hein? Pensa que a pessoa está deitada numa rede, tomando um suco de laranja. Caiu essa palavra numa linguagem popular, não é? Mas mordomia não é isso. Mordomia é uma administração. Tudo bem? Em forma geral, daquilo que não é nosso. Veja, a Bíblia nos instrui a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Essa verdade implica aqui na responsabilidade, meus irmãos, que nós temos como servos de Deus, como servos do Senhor, que devem aqui refletir a sua glória, a glória de Deus no mundo. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Há apenas uma reflexão disso para o mundo. Claro. Veja só, nós somos servos do Senhor e a nós, nesse sentido de mordomia, nesse sentido aqui de administração, nos foi concedido, inclusive, gestão de bens, gestão de recursos, para nós aplicarmos e exercermos de forma responsável, de forma diligente, ou seja, com zelo, com prontidão, não é? Sem negligenciarmos. E sobre esse prisma aqui, é que nós vamos caminhar em algumas lições práticas dessa parábola. Em primeiro lugar, essa parábola aqui que Jesus contou, nos ensina que nós não somos os reais donos, como a gente pensa, às vezes que é, mas sim administradores dos bens confiados a nós. É importante dizer que às vezes as pessoas elas acham que são os reais donos, e isso traz um sentido egoísta ao coração. Já notou isso? Quando eu penso que a posse é minha, que é coisa minha, que é meu, em qualquer aspecto que for, e que não glorifica a Deus, ou não quer, na nossa ótica, né, glorificar a Deus, naturalmente isso é egoísmo. Sim ou não? É um egoísmo. Nosso Deus aqui nos concede talentos, e aí de forma geral, eu não estou falando no aspecto monetário que é lá da palavra, para alguns assim, também. Mas dons, talentos, habilidades, acima de tudo, oportunidades de glorificá-lo. Toda oportunidade é uma oportunidade de glorificá-lo, tá certo? De acordo com a nossa capacidade que Ele mesmo nos deu. Seria injusto Ele confiar algo a nós, irmãos, que nós não pudéssemos administrar. É claro que Ele confia as questões a nós que nós conseguimos administrar, porque Ele já sabe, é lógico. Por exemplo, uma pessoa sem preparo necessário, justamente para reger, que seja algum meio comercial, algum meio corporativo, sem o preparo necessário, ela não vai fazer com que aquilo de fato, sem essa capacidade necessária, ou tendo essa capacitação necessária, seja revertido, né, em coisas boas. Por exemplo, pegar alguém que não tem a capacidade necessária e colocar como um CEO de uma empresa. É claro que vai ruir, evidentemente que não vai dar certo. Agora, seria injusto colocar uma pessoa nessa situação. Pegar uma pessoa que não tem essa capacitação, e eu não estou tirando aqui questão de meritocracia, eu não estou dizendo que uns são melhores que outros, não é isso não. Tem áreas distintas, não é? Pegar uma pessoa e colocar em determinada área que não é dela, que ela não sabe fazer, que ela não se capacitou para aquilo, não caminhou para aquilo, seria injusto. Seria ou não? E cobrar um resultado daquela pessoa, você foi lá e não deu certo, seria injusto. Não foi isso que esse senhor da parábola fez. Não foi isso que ele fez. Se você notar aqui, foi contrário disso. Algumas pessoas, elas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento e fala, coitadinho, não, fizeram acepção, deram 5 para um, 2 para outro, para ele deram um só, coitado. Eles olham nessa perspectiva, essa parábola, e na verdade a parábola não fala disso.
Aquele único talento, irmãos, já representava um montante, como eu disse a vocês, equivalente a 20 anos de trabalho. Cerca disso. Um único talento. De salários acumulados, né? Uma boa aposentadoria, sim ou não? 20 anos de trabalho. Olha, isso aqui era mais do que suficiente para realizar aplicações. Sim ou não? Mais do que suficiente para realizar aplicações para que aquele talento, aquele dinheiro, vamos colocar assim, rendesse. Percebe? Se nós não lermos atentamente essa parábola aqui, nós podemos até pensar que o servo inútil, ele não aplicou o talento porque ele se sentiu inferior, coitadinho, aos outros. Se nós não lermos com atenção. Ou porque realmente ele teve medo do seu senhor, né? Até de perder aquele talento, seu senhor era severo, como ele mesmo disse. Algumas pessoas acabam até sentindo pena desse servo chamado de inútil aqui. Porém, isso aqui está errado. Totalmente equivocado, sentir pena. Está equivocado. Aquele servo ele não era inocente. Aliás, não tem ninguém inocente. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um inocente. É possível notar claramente que aquele servo mau e até perverso estava com outras intenções, que não era o de glorificar o seu Senhor. Percebe? Nas contradições das suas palavras, claramente nós vemos isso. A gente vê ele falando aqui da revelação da natureza egoísta, incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Olha o que ele diz no verso 24. Senhor, sabendo que és homem severo, eu sabia que tu eras um homem severo, que ceifas onde não semeaste, ou seja, colhe aquilo que não plantou. Olha o que ele estava falando do Senhor dele. E ajuntas onde não espalhaste. Eu fiz isso por causa disso. Sabe aquela desculpa de muleta? Foi isso que ele fez. Essa afirmação do servo mau, na verdade, foi uma acusação contra o seu senhor. Você percebeu aqui ou não? Olha como a gente não pode notar, aliás, o ponto egoísta do seu coração, do coração desse servo mau. Ele, na verdade, colocou a culpa no senhor. Não, você foi viajar, eu sei que você é severo, e aí você não colhe, você colhe onde não planta, você faz isso onde não espalha, não é verdade? Onde não semeia ali de fato, por isso que eu fiz isso. Ainda apresenta uma desculpa. Você percebe? Quando você olha a perspectiva da parábola de forma correta, percebe onde está o erro aqui? Não era no Senhor. Com o comportamento que ele teve, com a declaração que ele teve, ele estava acusando o proprietário de ser cruel e maldoso. Era isso que ele estava fazendo. Sim ou não? Está fazendo exatamente isso. Quando ele diz aqui, o patrão dele, né, olha, você ceifa onde você não semeou, ele está querendo dizer que seu senhor exigia algo da qual ele não tinha direito de exigir. Pois quem não planta não deve colher, era isso que ele estava falando. Olha que absurdo. Basicamente, em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó, o Senhor é cruel. E aí eu fiquei amedrontado. Eu não apliquei seu dinheiro e a culpa, inclusive, é totalmente sua. Foi isso que ele disse. Lembre-se que nós estamos falando de mordomia cristã. Lembre-se disso. A verdade é que aquele senhor, não é, só teria sido injusto, tentando colher onde não plantou, se ele aqui não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. Sim ou não? Se ele não tivesse dado nenhum talento, realmente, ele estava querendo reaver o quê, se ele não deu nenhum talento? Não foi o caso aqui. Ele deu talento ao servo. Você viu isso? No final da parábola, nós notamos, inclusive, que o Senhor declarou que o servo caiu em suas próprias argumentações. Própria cegueira do coração. Olha os versos 26 e 27. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta retórica, claro. Cumpria, portanto, quer dizer, se você sabia disso, se é que é isso, ele está dizendo, na tua cabeça, se é que é isso, por que então você não pegou e entregou o dinheiro aos banqueiros? Aí eu ia voltar e receber juros do que é meu. Percebe isso? Era dele, do Senhor.
Ué, você está falando aí que eu sou um servo, um senhor que não sei, que ceifa onde eu não semeei, que aqui eu ajunto onde não espalhei. Você está dizendo isso? É isso? Então por que você não pegou o talento e entregou para os banqueiros? Você enterrou ele. Percebe aqui? Começa a dar mais norte, né? Do que é que aquele servo fez. Olha isso. Ele simplesmente está falando aqui, se você realmente pensa isso de mim, o Senhor está falando isso para esse, né? Então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha suposta maldade, da minha suposta crueldade. Percebe? Foi exatamente isso aqui que ele estava falando. O servo aqui incompetente, esse aqui, ele não assume os seus erros. Ao contrário, ele busca apresentar desculpas e apontar. Ele trabalha sempre com uma pá. Sabe como é isso? Ele cava e joga. Ele nunca trabalha com uma enxada. A enxada você bate e puxa para si. Ele nunca assume os erros. Ele sempre culpa o seu senhor. Ele sempre aponta. Foi isso que ele fez aqui. Nós lembremos que Deus é justo. Deus é justo. E nós devemos ser responsáveis com aquilo que Ele concedeu a nós. Cada um na sua dada proporção que Deus concedeu. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos ser zelosos no aspecto da mordomia cristã. Nós devemos aqui ser diligentes no exercício do que o Senhor nos comissionou, que nós cuidássemos. E não simplesmente apresentarmos desculpas e lamúrias. Não. Senão nós seremos tidos como esse servo aqui. Segundo lugar, segunda lição dessa parábola. Essa parábola que Jesus contou nos ensina que os talentos não condicionam a segurança salvífica. Preste bem atenção nisso. Os talentos não condicionam a segurança da salvação salvífica. Nem sempre ter talentos significa que nós somos aprovados pelo Senhor, que é dono de todas as coisas. Vocês viram aqui, né? Isso precisa ficar muito claro para nós. Algumas pessoas interpretam essa palavra de forma totalmente errada, essa parábola, aliás, de forma totalmente errada. Confundem os talentos com a graça salvadora de Deus. É porque tem talento, então tem a graça salvadora. Nem sempre. Nem sempre. Ou pior, identificam a administração desses talentos como sendo uma obra que pode conduzir à salvação. Resumindo, salvação por obras. Resumindo. Nós não somos salvos por obras. Somos salvos por graça mediante a fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe? Estou dizendo para vocês que essa parábola que Jesus contou nos ensina que talentos não condicionam segurança salvífica. Não é porque a pessoa tem um talento, tem um dom, tem uma habilidade, que quer dizer que é o supra-sumo da salvação. Lógico que não. O contrário também é verdadeiro. Não quer dizer que porque pessoas têm dons, talentos, elas não são salvas. Tudo bem? Veja só, definitivamente esse não é o princípio ensinado nessa parábola dos talentos. Não é? Os talentos jamais servirão para absorver alguém do juízo final, do juízo vindouro. Você viu o resultado aqui com esse servo inútil? Trevas. Vocês viram ainda, viram? Nem sempre talentos, nem sempre habilidades vão servir, aliás, nunca vão servir para tirar o juízo vindouro. Vocês querem ver como isso é totalmente conexo e harmônico com a Bíblia Sagrada? E é o próprio Jesus que diz, se a Letícia puder pôr para nós aqui, Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. É muito claro isso na Bíblia Sagrada. As pessoas é que se enganam em relação a isso. Mateus capítulo, Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 7, verso 22, olha lá. Muitos naquele dia, que dia? Dia que Cristo voltar. Lembre-se que é um sermão escatológico, a continuidade dele. No dia que Cristo voltar, naquele dia, muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Aquele talentinho. Olha só. E em teu nome não expelimos demônios? A gente fez isso. Olha lá.
E em teu nome não fizemos muitos milagres? Passa para o próximo. Então, Jesus falando, lhes direi explicitamente, não é maquiado não, é aberto, é descortinado, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Ou seja, dons e talentos não capacitam para que nós tenhamos segurança salvífica. Tem um monte de gente que no dia do juízo final, nós não vamos elencar quem, isso não é cabível a nós. É o próprio Jesus. E é ele que está dizendo no Sermão da Montanha. Vão chegar nele, Jesus, deixa eu trazer uma questão mais contemporânea, aqui expelindo demônios, né, milagres. Jesus, mas eu ia em todos os cultos, mas eu participava de tudo quanto é ensaio, mas eu pregava, serve também para quem prega, mas eu fazia isso, mas eu cantava, mas eu aquilo outro. Quem vocês são? Percebe? É pesado isso, não é? É o sermão escatológico de Jesus. Ora, irmãos, definitivamente, os talentos não condicionam a segurança salvífica. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como resultado meritório para a salvação. Oh, Deus, está aqui meus talentos, hein? Não esquece da minha pedrinha na coroa lá, hein? Repito, nós não somos salvos por obras. Mas se fôssemos, hipoteticamente, não existe isso, mas se fôssemos aplicar ao conceito da salvação, seguramente nós podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação, como muitos alegam. Mas, meus irmãos, na verdade ele nunca teve. Como é que se perde alguma coisa que não tem? Você já notou isso aí no texto? Como é que se perde alguma coisa que não tem? Embora ele fosse chamado de servo, ele conhecia o seu senhor e o julgava de maneira completamente equivocada. Ou seja, não tinha um relacionamento com seu senhor. Pelo pensamento dele, nós já vemos isso. Servo verdadeiro conhece o seu senhor. Sim ou não? Conhece. Um dos atributos divinos, eu citei aqui no começo do culto, é a imanência. Ele se relaciona conosco. Aliás, o próprio Espírito Santo de Deus, que não é um Deus de terceira categoria, ele é Deus, habita dentro de nós, dos salvos. Além disso, o servo inútil era também mentiroso. Camarada é tranqueira mesmo, viu, irmãos? Ele era mentiroso. Além de tudo, ele era mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo o que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. Sim ou não? Estava. Olha o verso 24 e 25 aí. Capítulo 25 de Mateus, verso 24 e 25. Chegando por fim, o que recebera um talento, ele, né? Disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, desculpa de muleta aí, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Nossa. Além de tudo, ele estava mentindo, né? Além de tudo. Fez um falso juízo do seu senhor, falou mal do seu senhor, mentiu para o seu senhor. Que servão, hein? Contrário, né? O que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento do talento. Sim ou não? Quando nós depositamos uma quantia no banco, tá certo que está difícil fazer isso hoje, né? Tá ou não? Tá difícil. Mas quando nós depositamos uma quantia no banco, nós esperamos reavê-la, né, corrigida, não é assim? A gente espera, né? Uma aplicação, seja na poupança, alguma coisa, para que seja corrigida por alguns juros. É nosso direito. Sim ou não? É um direito. Caso contrário, nós estaríamos sendo roubados, surrupiados. Não é assim? Aquele servo mau, além de mentir, também roubou o seu senhor. Duro, né? Ele mentiu, roubou, fez um mau juízo do seu senhor. E roubou o seu senhor, quando ele enterrou o talento e deixou o talento lá e sequer aplicou, deu aos banqueiros. Sequer. Ele usurpou aquilo que não era dele, na administração, na mordomia, e não multiplicou absolutamente nada, não teve rendimento nenhum. E ainda culpa o seu senhor. Daí vem a ordem para tirar o pouco que tinha. Percebe aqui?
Daqui vem a ordem, não é? Pois naquele momento ele passou a ser, na verdade, como todo ser humano é, já nasce assim, devedor. Complicado, né? Não, mas eu tenho crédito, eu aqui tem crédito aonde? Onde é que tem crédito? Pode ser na conta bancária física, pode ser que sim. Espiritualmente falando, de forma nenhuma. Por um homem entrou o pecado no mundo. Todos nós caímos em Adão. Todos nós somos devedores. Nós já nascemos devendo. Tudo bem? Quem paga essa conta aí é Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário, salva os seus, não é? Sangue vertido na cruz do Calvário. Ato jurídico, justificação. Não imputa na nossa conta o que deveria ser o nosso mérito de pagamento. O que era o mérito de pagamento? O emolumento do pecado é o quê? A morte. Salário do pecado é o quê? A morte, com 13º e tudo. É a morte. Pelo contrário, ele tira esse nosso pagamento e nos dá o quê? Senão a vida eterna. E a gente acha que tem crédito em alguma coisa? Os méritos são inteiramente de Cristo. Totalmente de Cristo. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Mas veja, aquele servo mau, além de roubar o seu senhor, quando enterrou o talento e deixou, pelo menos, deixou ali, sem aplicá-lo, né? É tirado o pouco que ele tinha. Naquele momento ali passou, né, a dívida, né, de fato, a consciência de dívida. Os talentos concedidos a muitos irmãos, que é o ponto aqui que nós estamos tratando, não são garantia de salvação. Equivoca-se quem pensa assim. Lucas, capítulo 6, verso 44 a 46, um texto auxiliar. Lucas 6, 44 a 46 diz: Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Preste bem atenção. Porque não se colhem figos de espinheiros. Você plantou um espinheiro. Você vai colher figo lá? Não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos, nem dos abrolhos, se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio o coração, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A gente gosta de Jesus como Salvador, não gosta? É ótimo, claro. Mas às vezes muitas pessoas, muitos servos não gostam dele como Senhor. Senhor para lá, Senhor para cá, isso, mas e por que não faz o que eu mando? Percebe? Esse texto pode ser aplicado perfeitamente a esse servo que nós estamos falando aqui. Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. E servos como este, né? Na atualidade, tem muitos por aí fora. Terceira e última lição. Essa parábola que Jesus contou nos ensina que nós não somos os reais donos daquilo que Deus confiou a nós. Amém, até aqui sabemos. Mas, todavia, porém, temos o privilégio de administrar tais aspectos e ainda recebermos galardão por isso. O camarada que é devedor administra o que Deus dá para ele administrar e ainda ele recebe galardão. Irmãos, nós somos apenas depositários. Nós não somos donos dos talentos que nós recebemos. Não somos. Nossa função não é administrar. Nossa função não é zelar. Nossa função não é cuidar, tutelar tudo aquilo que Deus nos dá. Nossa função é essa. Ele é que é o dono dos talentos e continua sendo os donos dos talentos. Em nenhum momento foi dito na parábola que os talentos eram daqueles servos. Os talentos eram do Senhor. Tudo bem? Veja, ele é o dono dos talentos, continua sendo o dono dos talentos. Algumas pessoas aqui se vangloriam diante das suas realizações e capacidades, não passam de fariseus. Se vangloriando, eu fiz isso, eu aquilo, das suas capacidades. Mas peraí, mas não foi Deus que nos deu isso? Para administrar para a glória de quem? Nossa ou a glória dele?
Estamos falando isso desde o começo. Percebe? Mas elas não conseguem enxergar, irmãos, essas pessoas, que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Vai chegar esse dia. E aí, a conta vai fechar? Vai chegar esse dia em que teremos que prestar contas ao real dignatário, ao verdadeiro dono. Ao recebermos os talentos aqui em gratidão a Deus por tê-los depositados em nós, nos confiado, em tamanha confiança para cuidar, para zelar por eles, nós devemos, claro, aperfeiçoá-los com a ajuda de Deus, a fim de que eles sejam úteis. Para quê? Para a expansão do reino de Deus. Não é para nós mesmos. É para a expansão do reino de Deus, do Senhor que é o dono da terra, do Senhor que é o dono de tudo. O resultado aqui dos talentos que nós recebemos deve aqui glorificar única e exclusivamente o nosso Senhor. Se o que nós recebemos nós não utilizamos para expandir o reino de Deus, nós somos, no mínimo, negligentes. No mínimo. Nessa parábola aqui contada por Jesus, nós vemos 2 servos bons. Vocês notaram isso, né? Tido como bons, né? 2 servos bons. Que após o bom trabalho e a expansão dos negócios do Senhor, não era deles, negócios do Senhor, tá certo? Eles receberam uma preciosa promessa. Qual foi a preciosa promessa? Ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Percebe? Opa, o sabor de mel chegou aí. Não é isso. Não é isso. Status, visibilidade, não é aqui. De jeito nenhum. Não é isso que essa parábola está dizendo. Note, meus irmãos, que aqui eu não estou fazendo a mínima alusão, até mesmo à famigerada teologia da prosperidade. Uma turma usa esse verso, né? Distorsivo, claro. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu não estou fazendo, mas nem de longe, analogia à teologia da prosperidade. Isso daí é uma heresia. Não serve absolutamente para nada. Aliás, serve para enganar as pessoas. Tudo bem? Aqui não há nenhum sentido ou sentimento de barganha, não é? Ou algo assim. Não há aqui o toma lá da cá, absolutamente não. Não é isso que essa parábola diz. Nós não estamos aqui e nunca estaremos em posição de tal exigência para com o nosso Senhor. Jamais. A tratativa aqui que eu estou dizendo a vocês é muito mais valiosa do que qualquer aspecto terreno. É esse o real sentido da parábola, o aspecto espiritual. Esta preciosa promessa é de nós participarmos da alegria do nosso Senhor eternamente. É a respeito disso que está dizendo essa parábola. Nós defendemos uma Constituição. Qual é a nossa Constituição? Essa aqui, ó. Essa é a nossa Constituição. Tudo bem? Somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo em que sentido? O embaixador é pedacinho, não é, da sua pátria em algum determinado lugar. O Brasil ele tem embaixadas em vários países do mundo. Aquele espaço é soberano território do Brasil. Tudo bem? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós não defendemos as nossas próprias questões. Nós estamos administrando aquilo que Deus nos deu e defendemos os interesses do reino. É do reino que nós defendemos o interesse. A tratativa que eu estou dizendo a vocês é muito mais valiosa do que qualquer aspecto superficial e terreno. Quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem da sua alegria, aquele banquete, aqui reproduzido, né? Um banquete, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição que eles não tinham. Você notou isso? Ele ofereceu para aqueles servos bons, vem cá, senta à mesa aí, vai sentar comigo na mesa. É uma posição que eles não tinham, eles eram servos. Você notou isso? Alguma similaridade com o sentido espiritual disso? Qual era a nossa posição, se não rebelião contra Deus? Qual era a nossa posição, se não transgredir a lei de Deus, se não mortos em delitos de pecados? Nós não tínhamos particularidade e mérito nenhum em nós mesmos. Mas além disso, além dessa comissão que Ele nos deu, nos comissionou, Ele nos promete nós estarmos numa posição que nós não conquistamos. Sim ou não?
de estar com Ele em glória eterna, no banquete celestial, com o próprio dono do universo. É isso que ele está falando aqui, olha. Juntamente com ele, os servos fizeram o quê? Se não se regozijaram, lembrando do trabalho que foi desempenhado, e não foi pelo trabalho, o trabalho foi dado a eles. Mas a esperança, muito mais do que o trabalho, os condicionaria a justamente estar com seu Senhor eternamente. Veja, meus irmãos, o cristão verdadeiro, ele será convidado? Na verdade, nós já somos convidados a isso, estamos só aguardando o dia. Tá certo? Convidados a participar de uma mesa na qual nós não tínhamos direito nenhum. Nós não tínhamos direito algum. Esse negócio de crédito está por fora, porque nós não tínhamos direito nenhum. Tá certo? A qual nós não tínhamos aqui possibilidade alguma de participar por nós mesmos. Da qual nós não tínhamos mérito algum de participar. Não tínhamos. Porém, pelos méritos de Cristo, preste bem atenção nisso, no dono, no proprietário, no senhor, do jeito que você quiser chamar. Pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia de Cristo, pela bondade de Cristo, Ele nos confiou os talentos para desenvolvermos para a expansão do seu reino e certamente no final nos fará estar com Ele nas bodas do Cordeiro, se caminharmos da forma como os 2 primeiros servos fizeram. Agora, não é uma condicionante nós fazermos para estarmos com Ele. Nós fazemos porque fomos eleitos por Ele. Nós fazemos isso porque somos dele. Contrário disso, nós não faríamos. Tudo bem? Efésios 1:4, é claro nisso, né? Efésios capítulo 1, verso 4. Olha lá. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O verso não está invertido aqui, tá bem? Ele não está dizendo assim, ó, vocês sejam santos e irrepreensíveis, aí sim vocês serão escolhidos. Não. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para nós sermos isso aqui, ó, santos e irrepreensíveis. Tá certo? Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso fazemos boas obras. Tá certo? Tem uma diferença grotesca, né? Tem ou não tem? Tem. Além do privilégio de nós administrarmos aqui o que Deus nos confiou pelos méritos de Cristo, nós teremos galardão. De quebra ainda você vai ter um galardão, irmãos. Olha isso. Banquetearemos com Ele. Banquetearemos com Ele. Vou finalizar. Essa parábola aqui que Jesus contou, relembre, nos ensina que nós não somos os reais donos, mas sim administradores dos bens que foram confiados a nós. Não pense que isso é coisa alguma, porque você não é, e nem eu. Não serve só para você, serve para mim também. Nem eu, nem você. Segundo, essa parábola que Jesus nos contou aqui nos ensina que talentos não condicionam segurança salvífica. Não condicionam. Mas o camarada pode cobrar o escanteio e cabecear. Entenda o que eu estou dizendo? Isso não quer dizer que ele vai ser salvo ou não. Não é isso. O que salva é a graça, não são talentos. Não é pelos talentos são salvos, pelas habilidades são salvos. É pela graça, mediante a fé, né, que é o pavimento disso. Pavimentação disso. Nem sempre ter talento significa que nós somos aprovados pelo Senhor, que é o dono de todas as coisas. Às vezes esse talento está na mão do camarada, ele enterrou o talento. E ainda fala mal do seu Senhor, ainda mente. Ainda bem que não tem quase nenhum crente mentiroso no evangelicalismo brasileiro, não é? Não tem. Todos santos e irrepreensíveis. Terceiro, essa parábola que Jesus contou nos ensina que nós não somos os reais donos daquilo que Deus confiou a nós. Aí tudo bem, mas nós temos o privilégio de administrar tais aspectos e, por fim, termos um galardão. E o mais interessante, a própria palavra diz que esse galardão já está nas mãos do Senhor. Já está. Ele já sabe. Entende? Ele sabe exatamente quem são os seus. Nós abrimos o culto falando do Salmo 100. Somos seu povo e ovelhas do seu pastoreio. Ele nos escolheu e dele somos. Percebe? Irmãos, a Bíblia diz que Deus é possuidor dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14, verso 22 diz isso. Tudo o que há no universo é do Senhor
Deuteronômio capítulo 10, verso 14, também diz isso. Fala. O salmista, inclusive, ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e todos que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Em Gênesis 1, a própria palavra do Senhor diz que ao homem foi chamado o direito da mordomia. Você lembra que ele falou para Adão? Adão, trabalha aí, ara a terra, domine sobre os animais. Mordomia. Era de Adão a terra? Não. Era de quem a terra? Percebe? Tudo para a glória de Deus. Ora, então, como mordomos de Deus, irmãos, nós somos responsáveis por tudo quanto Ele nos dá. Claro. Tanto materialmente falando, como espiritualmente falando. O desenvolver a nossa salvação que Pedro fala, não é que nós estamos caminhando, contribuindo com Deus para a salvação. É no sentido do crescimento espiritual. Tudo bem? É isso que ele diz. Agora, a nossa mordomia se estende desde sobre o correto uso dos recursos que nós temos no planeta que nós estamos habitando. Tá certo? Bem como sobre os bens, sobre os talentos. O nosso tempo, aqui pega muita gente, viu? O nosso tempo tem sido para quem? O nosso tempo, o nosso conhecimento tem servido para o quê? O conhecimento que nós recebemos é para glorificar Deus? O tempo tem servido para glorificar Deus? As nossas questões materiais têm servido para glorificar Deus? Os nossos corpos têm servido para glorificar a Deus? Quero finalizar aqui. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, nos capacite para nós não sermos ou não sermos achados como servos negligentes. Cabe para mim e para vocês. Corta aqui primeiro. Tudo bem? Que Deus nos ajude. Mas sim, que nós sejamos não servos negligentes, mas servos diligentes. Contrário de negligência. Diligentes. Com aquilo que Deus confiou a nós. Para quê? Para o louvor e glória do nosso Senhor. Ele retornará. Ele retornará, Ele prometeu isso. Eu creio nisso. Acredito que você também crê dessa forma. Ele retornará e pedirá contas. Pedirá conta de tudo quanto Ele nos deixou aqui para mordomia e administração. Reflita. O começo disso aqui é o sermão escatológico, é o final de todas as coisas. Reflita. Reflita nisso. Entenda de fato quem é o seu Senhor e que nós não sejamos achados mentindo contra o nosso Senhor, falando que o culpado é Ele. Não. Saia imediatamente, irmãos, e vá multiplicar os talentos que Deus te deu. Ele pedirá conta disso. Não sou eu. Eu pedi conta, você pode falar qualquer coisa. É o Senhor do universo que pedirá conta. O sentido dessa parábola é isso, não é outro. Contrário do que as pessoas pensam. É um sinal de alerta para nós. Jesus, mais uma vez, está alertando os nossos corações de como é que um servo seu, servo dele no caso, deve caminhar. Que Deus nos ajude. Que Deus nos instrua cada dia mais. Não são milagres que nos seguram no dia da tormenta furiosa. É a palavra. É a palavra. Amém? Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.